Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje com os candidatos à Prefeitura de Bento Gonçalves, candidato a vice-prefeito Rafael Pascoaloto e a prefeito Paulo Calef. Boa noite, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Olá, pessoal, é um prazer nós estarmos com vocês aqui. E agora nós vamos aguardar essa sabatina do Jailson e também da Lúcia, tá? Isso. Estamos à disposição, né, meu candidato? Ai, que bom. A ideia é que não seja uma sabatina, né? Que a gente converse, né? De boa. Tá bom. A nossa ideia é contribuir também, né, com a nossa comunidade, né? Isso aí. Dando essa possibilidade para todos ouvirem o plano de governo de todos os candidatos, na verdade, né? Nós vamos receber todos aqui. Tentando ajudar, né? Tudo a nosso favor, né? Então, é a favor da nossa cidade, da nossa população. E quem fala do futuro merece ser escutado porque ele vai decidir se o futuro que a gente propõe lhe interessa. É isso aí. Não é? Só antes de adentrar, né? Vamos fazer um agradecimento aos nossos apoiadores que sempre nos acompanham, né? Nós temos apoiadores fiéis aqui, né? Desde o início, que nos apoiam para ser possível sempre termos esse programa no ar. Isso aí. Maravilha. E a gente abriu para todos os candidatos, né? Para terem esse momento conosco, para poder falar um pouco mais e para as pessoas conhecerem também, né? Importante, um pouco mais de cada um. Nós somos os primeiros? Os primeiros. Privilégio. Olha ali, os primeiros a confirmar, né? Exato, também. A eleição, eu sempre falo, ela é o triunfo da democracia, né? Ela é o momento mais democrático que existe. Então tem que ouvir todo mundo, ouvir a melhor proposta e cabe ao eleitor definir depois. É isso aí. Vamos lá, gente. A gente vai começar falando sobre gestão e administração. Tá? A gente vê, né, muito até no governo federal passado, que o governo se estendeu por muitos anos, por muitos mandatos, e a máquina pública ela acaba inflando, né? Isso é natural, eu acho, em governos que ficam muito tempo, né, em muitos mandatos. Eu vi que vocês, no plano de vocês, falam sobre isso também. A gente queria entender qual que é a proposta de vocês para estar enxugando essa máquina pública, para estar fazendo sobrar mais dinheiro, para ter mais dinheiro para investimentos. Então, o que vocês... É comigo, meu vice. Essa é com certeza. Com o Paulo Calef. Administrar é fazer uma boa gestão. Se a pessoa não é administradora, vai fazer uma má gestão. Quando nós assumirmos a prefeitura, nós sabemos que nós vamos assumir uma empresa falida. Tá? No primeiro mês, vence já a primeira prestação do empréstimo de 20 milhões que foi tomado para construir o viaduto lá de São João, né? E tem outras, tem mais outro empréstimo grande que foi para fazer 11 quilômetros de asfalto, né? Enquanto Pinto Bandeira fez 31, Farroupilha fez 34, Garibaldi 28 quilômetros de asfalto, o nosso fez 11. Então nós vamos ter que pagar essa dívida também, que é a dívida do povo. O que é? A gestão. Nós vamos administrar a prefeitura como se fosse uma empresa privada dentro do que os princípios da administração pública, que o professor é você, permitem. Bastem coisas que são óbvias, né? O óbvio é 272 mil de aluguel por mês. Mais de 270, não? Mais de... Sim, às vezes é que depende do reajuste. Então, se nós pudermos pagar uma prestação até de um empréstimo nesse valor, para que pagar aluguel? Então, isso é uma maneira de fazer gestão. Nós temos perto de 6 mil empregados na prefeitura. A empresa onde eu trabalho há 38 anos tem 5.500 empregados. É a maior do Brasil no seu ramo. Mas nós aqui em Bento temos 6 mil e um orçamento de 800 milhões de reais ano, que dá mais de 2 mil por dia, que se vê quase todo comprometido com o pagamento do funcionalismo. Nós temos que avaliar isso para saber como administrar esse tipo de problema que consome mais de 50% do orçamento do município. Existe o legal, né, que me parece, Pascoaloto, que é 30% para a educação e 15% para a saúde, ou é o inverso? Não, é isso daí. Seria o ideal. Hoje não é... É de lei, né? O legal. É isso daí, é da legalidade. Obrigatório. Tá. A nossa Constituição Municipal, que é a lei orgânica, ela tem uma exigência maior mesmo que a Constituição Federal. Então, isso independente do prefeito que ganhar, ele vai ter que aplicar do total da arrecadação 30%
né, em educação e 15 em saúde. Então, 45 está comprometido. Se nós temos mais de 50% gasto em folha de pagamento, o que sobra para o turismo? Infraestrutura, Nada. Entendeu? Nada. Obras, FAPES Bento, que é o Fundo da Aposentadoria do nosso servidor. Então, quando nós falamos, né, para a população, assim, olha, que não tem dinheiro, as pessoas falam assim, mas como que não tem dinheiro? Tá aí a resposta, né? E aí nós vamos receber uma cidade, então, onde não foram feitos investimentos de conservação da infraestrutura, mesmo a infraestrutura não foi feita nesses últimos 12 anos, então nós começamos a encontrar os congestionamentos das grandes cidades, né? E é necessário fazer uma administração muito boa, uma forma de gerir, não só dentro dos recursos que são provenientes dos nossos pagamentos de impostos, mas também captando esse dinheiro fora. Aprendi em Brasília a forma de pegar dinheiro. E eu vou fazer como governantes passados, que tinham um escritório em Brasília, mas a ideia é, vamos buscar dinheiro fora, né? Então esse dinheiro que entrar mais aqui, com ele nós vamos fazer chover para cima. E é o que nós falamos ao longo dos dias aí, que se nós nos limitarmos, se um prefeito se limitar a ir a Brasília para divulgar feira, né, não que as nossas feiras aqui elas não sejam dignas de ir até lá para divulgar, mas se você se limitar a pegar um avião, pega uma diária do poder público para ir lá e tu divulgar uma feira, tá deixando muito a desejar. O dinheiro tá lá, 70% do imposto, através do Pacto Federativo, tá lá em Brasília. Então, assim, olha, um prefeito deveria estar toda semana lá. Não, eu não quero tanto assim. Não tanto, amor. Uma vez por mês tá Manda bom. o Rafael, manda o Rafael. Não, eu vou, vamos lá, né? Eu vou fazer ele administrar a prefeitura, ele é um bom gestor também. Excelente. Mas eu vou para Brasília, eu conheço o segundo escalão, o terceiro, Caminho, né? Pô? os caminhos da roça, como a gente diz. Eu vou buscar recursos e virão. Exato. Muito bom, acho que- pessoal. Por favor, por favor. Quer complementar alguma coisa? Não, isso mesmo. Então, agora foi falado da educação, né? E eu gostaria de adentrar um pouquinho mais a fundo nessa questão da educação. Eu só quero finalizar, aliás, perfeito. complementar essa questão, porque daí as pessoas perguntam assim, pô, vocês estão falando que vão fazer, vocês estão falando que, em milagre, não, é que nem gerir uma casa, uma empresa. Ó, nós falamos 45% é educação e saúde. Tchê, se o demais é em folha, né, é em folha de pagamento, não sobra. Então o que tem que fazer? Tu tem que fazer uma redução. A questão dos aluguéis, poxa tia, nós estamos falando de mais de 3 milhões por ano em locações. Sim. É muita, corta ali também. Nós pagamos um valor altíssimo em recolhimento de lixo, por exemplo. Nós temos propostas, eu já ofereci também na época ao Poder Público uma proposta que vieram nos visitar na Câmara, empresa, por exemplo, que faz o recolhimento do lixo e não cobra nada. Faz com caminhão elétrico, não cobra nada, tá aí, da onde que vem o negócio deles? Vem justamente da venda, né? Pega o lixo, produz energia e vende energia. Então tem muitas formas. Não tem uma coisa, nós vamos fazer uma atitude que nós vamos mudar tudo. Não, é uma locação, é um comissionado aí que está exagerado, não, né? Que ele está ali há anos sem fazer nada. Você vai cortando as coisas e aí que vai sobrar o dinheiro, né? Muito bem. Pessoal, assunto número 2, turismo, né? A gente entende que, cara, Bento Gonçalves é uma marca muito poderosa, né? A gente tem hoje é a segunda ou terceira maior cidade mais visitada. Vocês têm esse dado de cabeça? Ele é o terceiro indutor do turismo no estado. Né? Gramado, Porto Alegre e Bento, né? Tá. E qual é a proposta de vocês hoje para fomentar esse turismo, para melhorar o turismo? A gente não é que esteja, eu acho que é meio... Bento é um pouco mais atrasada, né, no turismo com relação às cidades aí como Gramado, Canela, e a gente vai para lá e a gente se surpreende. Porque aqui, cara, a gente não tem internet nos pontos turísticos mais visitados da cidade. Vamos analisar isso o nosso... no meu ponto de vista, é o mínimo, né? Que nós temos que... E não é demérito do governo atual, isso já vem de lá de trás, né? Porque Gramado isso funciona há muito tempo, Canela funciona há muito tempo. O crescimento é necessário avaliar isso. Eu acho que nós temos que ser mais profissionais do meu ponto de vista. O que vocês acham e qual a posição de vocês? Vamos analisar o turismo sob 3 pontos de vista.
O primeiro é aquele turista que chega de ônibus, vindo lá de Gramado, de Canela, chega aqui, visita uma cantina, faz uma refeição aí de buffet, pega o Maria Fumaça, volta, pega o ônibus e vai embora. Esse turista de passagem, ele até nem pode dizer, tu conhece Bento Gonçalves? Não, porque nem sequer passou no centro da cidade. O segundo tipo de turista é aquele turista que vem com família e tudo mais, e que ele já se hospeda 2 ou 3 dias na cidade. Esse tipo de turista é muito interessante porque ele tem condições de conhecer nossos 2 vales, que daqui a pouco serão 4, nossos vales que tem o turismo de família, que tem o turismo de paisagem, e tem muitas atrações que até superam Gramado e Canela, porque lá eles têm a visão da cidade, até uma visão muito artificial. A nossa é mais natural. Sim, e aqui nós temos aí no gastronomia, que no mundo onde combina comida com vinho dá certo, né? E o terceiro tipo de turista é aquele que vem por causa dos eventos. Então, nós temos uma porção de eventos. Né? Negócio. Tem muito aqui, né? Muita feira. Isso. Então, os turistas vêm com o intuito de ficar e ficam mais tempo, eles ficam uma semana. Então, nós pretendemos divulgar as feiras com todas as empresas de turismo, indo lá fazer uma captação de negócios, tá? Eu tenho certeza que no mínimo 2 a mais do que tem hoje eu vou colocar em Bento Gonçalves, uma do setor de transportes que eu estou deixando, por exemplo, né? Mas são 600 pessoas que ficam uma semana com a família. Esse é o turismo mais rentável para o município, né? A segunda é nós fazermos com que essas famílias que vêm para cá se sintam abrigadas. Para isso, então, nós temos que treinar os garçons, temos ideias de melhorar a qualidade de atendimento nos restaurantes, tá? E uma oferta que é diferente do que tem hoje. Hoje um avião pousa no aeroporto, o rapaz vai lá, a senhora, alugar um carro, aí tá assim lá uma plaquinha, Canela, Gramado e Bento, ou Gramado, Canela, Bento. Bento tem que estar em primeiro lugar, né? E essas famílias que vêm para voltar, se Deus quiser, nós vamos inverter a posição, nós vamos fazer com que eles vão para lá e voltem para cá, que pernoitem aqui. Nós temos uma rede hoteleira fabulosa, nós temos noite com vida na frente aqui dos hotéis, nós temos tudo para dar certo. Um dos maiores parques de eventos da América Latina, que é a nossa Fundapark, que precisa de investimento pesado do poder público, hall de entrada, banheiros, climatização, agora começou-se uma mudança, enfim, porque o turismo de negócios é que nem disse o Calef, ele vai segurar, né, o conferencista ali durante a semana, né, porque o forte do turismo em Bento é o final de semana, né, tu pegar o hotel, ele dá uma boa movimentada no final de semana e na semana não, então... Esse é o turismo diferente. Não, e as feiras estão bastante diversificadas aqui, né? Olha, a feira, por exemplo, Expo Bento. Eu presidi a primeira Expo Bento, tá? Qual foi o diferencial dessa feira? A gente tem que cuidar nos detalhes para poder segurar o nosso cliente, que é o turista. Foi a primeira feira no Brasil onde se permitiu que fossem vendidos os produtos durante a exposição. Antes as feiras eram só expositivas. No momento em que passou a ser possível comercializar o produto lá, o Brasil inteiro veio copiar Bento Gonçalves. E está aí hoje a Expo Bento, que já está na 30ª e tantas, né? E apenas tem que fazer uma mudanças no parque. Nós precisamos fazer o parque mudar a sua cara, né? Até uma ideia tua, Pascoaloto. Nós precisamos fazer com que o hall de entrada, o pórtico, tenha variáveis. Porque se a feira é sempre a mesma coisa, ela cansa, tá? E vamos propor, né, a Fundapark, que o município e a Fundapark trabalhem assim, ó, juntos, tá? Nós vamos fazer grandes coisas e desde o início da nossa administração, porque o turismo vai receber a Casa Amarela como museu. Eu não vou trabalhar lá, eu vou trabalhar aqui onde trabalham os funcionários, tá? E a prefeitura passa a ser o que era quando era da minha infância. O presídio embaixo da sala do prefeito. Não é para ele, né? Não quer dizer que ele vai colocar o presídio ali embaixo, né? Mas na época lá era lá embaixo. Atrás vai ter estacionamento para ônibus e banheiros de primeiro mundo
para que o turista possa se sentir à vontade. Então, com o vinho encanado, que vamos manter também, o centro da cidade passa a ser visitado. Isso fortalece o comércio, né? E nós vamos ganhar mais amor do nosso visitante para a nossa simpática Bento Gonçalves. E só também complementando a questão do turismo em Bento, ele é muito mais rural do que urbano, né? O nosso turismo, tu tira os distritos, né? Que é os nossos destinos rurais, praticamente tu mata o turismo de lazer aqui em Bento Gonçalves. E seja dito desde já que a nossa intenção é a preservação, principalmente do patrimônio histórico-cultural dos distritos. Porque eu sei que começam, às vezes até, né, eles vão destruir a paisagem, eles vão destruir o Parreiral. Não, o turista ele vem para cá, ele não vem para almoçar ou comer numa rede de fast food. Ele vem porque ele quer ver essa cidade bordada de parreirais. É o nosso diferencial, né? Exatamente. E está acontecendo hoje, atualmente, está sendo feito estudo de uma empresa que ganhou a licitação, que está fazendo o Plan Vale, que é o plano diretor do Vale dos Vinhedos. Claro que, especificamente pegando o Vale, que abrange 3 municípios, Montebello, Garibaldi e Bento, não pegando os demais, mas você tem que respeitar a vocação do lugar, né? A vocação, que é o nosso intuito, porque às vezes as pessoas perguntam, a especulação imobiliária ali nesses locais. A nossa ideia é realmente estimular o Parreiral, no caso no Vale. Caminhos de Pedra tem também a sua ideia, Vale Aurora, Vale das Antas, Faria Lemos. Então a nossa ideia é manter esse turismo que não é um teatro. Tu passa na calçada, tá lá, né, o agricultor com o seu chapéu. Ele não está encenando aquilo lá. Outros municípios encenam, nós não. É real, né? É a nossa realidade. É a nossa realidade. E uma outra situação, o secretário municipal de turismo de Bento, ele tem que dialogar com os demais secretários dos outros municípios. Vamos colocar Garibaldi, Farroupilha, Flores da Cunha, Carlos Barbosa. Pinto Bandeira. E fazer, Jair, um calendário regional de eventos. Senão nós brigamos entre nós. Pelo mesmo público. Pelo mesmo público. Que poderia ser, né, concentrado na micro-região aqui. Esse final de semana, quem é que vai fazer o evento? Tá, essa vez é Garibaldi, mas no outro é a minha vez, no outro é Flores da Cunha. Senão nós estamos brigando pelo mesmo turista e aí divide. Deixa eu perguntar, a agricultura familiar também, né? Ela tem um potencial muito grande e hoje a gente não consegue chegar. Porque é difícil, tu vai no Vale do Burati, não tem acesso, é difícil. Ninguém vai no Vale do Burati com o cheiro que tem aquele esgoto lá. É uma série de fatores, e a estrada de chão. Exato. E vocês têm dentro do plano também uma parte que fala sobre isso, né? Para fomentar o turismo, né? Da agricultura familiar, para fazer com que esse cara prospere também, né? E mostre seu produto. Claro. Eu acho isso importantíssimo e a gente, historicamente, né? Não é falando do governo atual, enfim. Historicamente isso não é fomentado em Bento. Mas de forma modesta. Jason, né? A gente poderia explorar isso. Eu fui comer do agricultor, coisa de família, no município de Cotiporã. Sentei na mesa, a comida era tradicional. Mas qual foi o diferencial? Quando eles foram servir o vinho, eles levaram um balde de madeira, foram na pipa, abriram a torneirinha e depois serviram com uma concha. Isso é um diferencial. Tanto que eu estou falando, né? Aqui. O turista vivendo isso. O turista vivenciando isso. O que nós precisamos é nos diferenciar dos demais, tá? Então isso acontece com imaginação, tá? Então a gente pretende sim que o turismo de família avance bastante, porque é um atrativo nosso. Os outros não tem nem colônia mais por aí. Nós temos. E você tem que realmente, porque às vezes ele está lá no seu mundo e ele tem às vezes até vergonha de divulgar a sua vida, o seu produto, né? Eu me lembro, eu trabalhei um tempo no Hotel da Londres e aí nós íamos fazer parcerias, porque o turista ele não vai se hospedar se não tiver um atrativo, né? Foi uma ideia lá atrás do Tarcísio, peraí, para o cara vir se hospedar, eu tenho que ter atrativo. Isso é dito por eles mesmos lá. Aí pegou o ônibus. Então ele
né, ele ia falar com o agricultor, falava assim, mas seu Tarcísio, eu não sei nem falar, como é que eu vou falar? Não são bons de falar. Como é que eu vou falar do meu potreiro? São tímidos, então não foi estão acostumados, quebrado isso, né? E a única coisa que a China não copia, né? Que é o turismo, é a única coisa. Então o que tem que fazer? O poder público, ele tem que ir até ali o agricultor e dizer assim, olha, tchê, por que tu não regulariza, não formaliza o teu negócio? Tem uma questão federal ali, né, da agroindústria, mas ele não sabe. Quem sabe é o poder público. Então tem que ir lá ver o que é o produto, como que ele vai se enquadrar, né? Como que ele vai fazer uma coisa... Ele precisa de orientação. De orientação. É o que ele mais precisa. Porque às vezes eles não sabem nem por onde começar. A burocracia, eles passam longe, né? É tudo familiar, tudo mão de obra, de família, então não tem. Tem muita coisa a ser explorada, né? Muito. Tem um campo vasto. Vamos lá. Eu acho que agora seguimos para um próximo assunto, né? Nós não vamos nem deixar vocês falarem. Tá ótimo. Não, é que a gente tem tantos assuntos, e vocês têm muitos compromissos, né? Nós podemos voltar outra vez também. A gente faz a volta. Isso aí. Então, para a gente poder abranger um pouco de tudo, né? Então, vamos falar agora então da educação, né? Que foi falado então dos recursos que devem ser destinados, o mínimo de 30%, é isso? 30%. Para a educação, né? E a gente vê aí um desafio enorme da atual, da anterior, da administração, enfim, com relação à educação. Uma delas é a ampliação das vagas escolares, principalmente próximas à residência, né, das famílias, enfim. Qual é o principal, dentro do planejamento de vocês, qual é a primeira atitude tomada a respeito disso? Como é que vocês pretendem resolver essa questão? Como é que acontece hoje, Lúcia? A família vai e se inscreve, né, no período ali entre outubro e novembro, ela se inscreve. O município, ele vê o total, por exemplo, deu lá 10 mil crianças, pais que inscreveram seus filhos e filhas. Ele não consegue dar vaga na rede pública para todos eles. Então, eu consigo desses 10 mil aí atender 60%, por exemplo. O restante, né, o sobressalente, o que faz? Ele faz um edital, faz um chamamento público dizendo, olha, qual é que é a escolinha particular que quer oferecer ao poder público, a mim, prefeitura, né, que quer oferecer vagas de creche que nós vamos comprar. Aí as escolas falam, eu tenho 100 vagas, a outra fala, eu tenho 80, eu tenho 50. Todas as escolas particulares do município ofertam e não tem a compra da totalidade que eles ofertam. É uma reclamação geral. Nós estivemos, né, Paulo? E pior do que isso, se estabelece uma regra do jogo na hora da contratação, tá? O município contrata 100 vagas nessa escolinha. Mas durante o exercício, a prefeitura reduz para 90, para 80, mesmo tendo disponibilidade, vamos dizer assim, de pessoas procurando, eles reduzem a oferta por uma questão financeira, eu acho. Só que mudar uma regra de jogo, quando ele já começou, não se muda, porque a escolinha, ela se preparou com uma despesa que vai acontecer o ano inteiro. Então isso está mal administrado, precisa de gestão e é fácil resolver isso, pessoal, basta boa vontade. E nós vamos ter, né? Exato. Hoje, se fosse comprada todas as vagas das particulares, né, além das públicas, atenderíamos todas as demandas hoje? Atenderíamos, e as escolas particulares infantis têm capacidade. Elas têm capacidade, é chamado de voucher, né? A prefeitura vai lá e compra a vaga. É importante também dizer que o custo de uma... Vamos, entre aspas, colocar custo, seria investimento, né? Mas o valor pago por criança numa escola particular é bem menor do que na pública, né? É bem menor. Tá, hoje o município paga por uma escola 1.400, mas diminui do imposto, que volta para a própria prefeitura, então dá uns 1.300. Na rede pública é bem maior. Lembrando que o privado sempre é mais cobrado do que o público. Então, porque ninguém fiscaliza o público, né? Nós vamos fiscalizar. Não com o intuito de sermos fiscais. Sim. Mas com o intuito aplicar direito o dinheiro público, né? E com relação a ensino superior, existe também algum planejamento? Porque afinal das contas, hoje a gente tem aí
as próprias crianças, né, que iniciam lá, né, nas nossas escolinhas, estão aí para entrar em vestibular, enfim, Agora né? é comigo. Eu lembro quando a FERV recebeu os primeiros cursos em Bento Gonçalves, aí onde era a enologia que nós chamamos, né, eram só 3 coisas, era o curso de pedagogia, era um de economia, e eu entrei e fiz. Depois, quando nós conseguimos mais cursos lá na FERV, né, não éramos uma universidade, né, nós conseguimos uma área que foi Geisel que nos doou, a construção também, nós conseguimos ampliar e oferecer ao público, mas aqui nós não tínhamos tudo que o povo gostava. Então a gente ia estudar na UBRA, em Porto Alegre, ou Caxias e tudo mais. Aí se decidiu então fazer um acordo com FERV e UX para trazer para cá tudo aquilo que o município precisa, e foi reduzido em muito a necessidade dos que procuram um curso superior ir para fora. Mas não é em si uma universidade, é um campus. Aí surgiu a possibilidade de vir para Bento Gonçalves um campus da Universidade Federal de Porto Alegre, né? Estava até o pessoal animado, mas para surpresa nossa, parece que houve um desinteresse ou falta de capacidade pública para poder colocar isso aqui. Eu soube a semana passada que vai ficar em Caxias. Quando foi isso? Eu soube quando eu comecei. Quando aconteceu isso, desse movimento da URGS vir para cá, da possibilidade? Já se ouve falar disso um ano, porque aqui nós temos o Instituto Federal. Sim. O Instituto tem uma estrutura capaz para absorver, né? É federal também, né? Mas Caxias foi mais esperto. Vai para Caxias, então. Assim, é recente, é algo que está acontecendo. Eu ouvi falar da Univates também, né? Univat. Não estou ao parto. Sabe da Univates? A Univates, ela tá ali próximo ao posto de São João. Isso, tá ali no Hélio, né? Tá com a estrutura aí. E parece-me que é eles que vão fazer a formação do pessoal que para trabalhar na nova parte ali do Taquini. Esse daí vai ser mais medicina, área de saúde, né? Isso daí. Já é um próximo tema, né? Já é um a mais. É que nós não estamos tanto na questão, né, ensino superior, que a atribuição maior do município não é nem o médio superior, mas o infantil. É o infantil. Mas é importante também, nós já viemos debatendo bastante com o Paulo Calef, é a questão do estudante Bento Gonçalvense que vai para Vale dos Unicinos, Úricos, coisa e tal. Eu fiz um estudo, isso daí em 2023, quanto que o poder público teria que aportar, né, nas associações desses estudantes para ele. Com com R$1.500.000 mês, tu consegue praticamente abranger todo mundo que vai durante a semana. Durante um ano, tu consegue. Então esse é um pedido muito grande que o pessoal faz para nós, é esse subsídio aí, tá? Beleza, lá nós se viramos com a mensalidade. Como é que fica o transporte? Esse é um tema bem importante. Eu fiz fora, eu sei como é que é, né? Idas e vindas. Exatamente. Eu também, eu fiz Unicinos. Unicinos, exatamente. Bom, vamos seguir então, vamos pro assunto sobre a saúde, né? Eu acho que quando a gente fala em saúde aqui em Bento Gonçalves, né? Claro, fora o Taquini, que a gente conhece, enfim, mas que a população mais necessita, né? É do nosso hospital municipal, né? Público, né? Municipal. Então, que é uma das prioridades, já vem sido falado há muito tempo que era para ser concluído, ia ser concluído. Teve uma época que muitas pessoas, empresas se uniram, inclusive, né? Durante a pandemia, já falando em conclusão, enfim, até hoje nós não temos uma conclusão, né? Então, qual é o cronograma previsto para melhorias da obra do hospital e qual é o investimento, qual é a intenção de vocês para isso? Quais seriam as melhorias imediatas, né, até isso ficar pronto, porque a gente tem, né, uma sobrecarga hoje na saúde, não podemos falar do hospital só, mas temos que falar na rede. Na rede de saúde, que hoje é sobrecarregada, como em todo o Brasil. Tá? Isso, então os postos de atendimento, eles também são tão importantes quanto o hospital. Fato é que a promessa do hospital a cada 4 anos se ouve, nós ouvimos e gravamos há 4 anos atrás, e agora aí o atual prefeito está dizendo, eu vou fazer o hospital.
Ora, ele é o prefeito ainda, já devia estar pronto. Foi secretário da Saúde 4 anos. Isto. Então, o que nós pretendemos fazer? Nós vamos concentrar muita força e finanças para que em 10 meses a gente possa inaugurar o hospital. Mas isso não é o suficiente. O que a gente precisa fazer? Os postos de atendimento, eles precisam ser reforçados, porque lá é que é o primeiro atendimento. A criança está com febre, é próximo, resolve. Ah, não, é uma questão que quebrou um braço, a coisa está difícil, vem para a UPA. Mas ele pode ser atendido no local onde mora, se tiver médico suficiente, não só 6 fichas por dia, porque doença não marca hora, né? E tem que ter farmácia, pelo menos para os primeiros atendimentos, né? E aí o que não se resolve lá, vai para o hospital público. Terminar o hospital é fácil. Fazer ele funcionar é difícil. Mas eu me lembro que quando Garibaldi ficou de fechar 11 de seus postos de atendimento na época da Covid-19, eu soube na terça-feira que iam fechar, na sexta eu coloquei lá 800 mil de Brasília e não fecharam. Então nós temos que pensar que a administração do hospital possivelmente não seja com recursos nossos, nós vamos ter que ter recursos federais. Aonde eles estão? Em Brasília. Tá? Eu conheço lá como funcionam, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, né? Que tem inclusive um escritório lá e conseguem quase todo o dinheiro, não da arrecadação do que fazem, e sim por aqui o governo federal manda. Quer complementar? A UPA hoje, eles chamam de complexo hospitalar, né? Complexo Municipal de Saúde, que abrange a UPA e o que está sendo construído ali atrás. A UPA é um verdadeiro Frankenstein, tá? O básico em qualquer coisa da vida, mas inclusive na UPA, é você saber o que você quer com ela, tá? E como é que tu sabe o que tu quer com ela? Tu tem que ter um plano diretor hospitalar, porque é esse plano diretor hospitalar que vai regrar, vai dizer, ó, aqui entra o funcionário, aqui entra o profissional, o enfermo entra aqui, ele vai ficar... Isso não tem hoje. Eu desafio que o prefeito municipal apresente o plano diretor municipal, que é o básico, inclusive para pegar investimentos. A classe empresarial fez 42 leitos. A classe empresarial fez 42 leitos, unidos por Bento, tá? Investiram dinheiro ali. Detalhe, por não ter um plano diretor hospitalar, não pode internar. Se você sabia que não pode internar na UPA, hoje se interna. Tem pessoas que ficam lá 10 dias enquanto não abre o leito no hospital privado. Assim, tá? Tem um movimento, vai para lá e depois, né, interna no hospital privado. Mas enquanto não abre lá, fica internado. Não poderia, por resolução federal, UPA não pode, porque não é hospital, não é um HPP, não é um hospital, é uma unidade de pronto atendimento. Se dá um problema lá com... Não tem UTI, não tem nada. Tu entendeu? Se dá um problema, não tem estrutura. Sim. Dito isto, o primeiro passo na UPA é você saber o que você quer com ela. Porque, inclusive, você perde recurso por não saber. O governo estadual, federal, ele não manda as coisas assim. Esses dias, o prefeito municipal fez um vídeo. Que o meu vídeo chegue até o presidente Lula. Pelo amor de Deus. Tem que chegar um projeto lá, Tem não que é chegar o um vídeo projeto. Autoridades conversam via projeto, não conversam, não é um cidadão comum. Que o meu vídeo chegue até o presidente. Peraí, tchê. A conversa entre entes federados é via projeto. É via ministro, secretário. Não é, eu vou fazer um videozinho que chegue. O que eu quero dizer com isso? Veio, e é uma boa pergunta a ser feita, dezembro de 2022, o governo do estado, dezembro de 2022, mudou 3.650.000 para Bento Gonçalves construir 18 leitos de UTI no hospital público. Fechou um ano. Isso daí tinha que ter sido feito no mês seguinte. Um ano depois, a prefeitura não construiu. Aí o governo do estado diz, não, me dá aqui a verba, né? Tu não utilizou, conseguiram prorrogar mais 6 meses. Vencia agora em maio. Veio a chuva. O governo do estado falou, tá bom, vou te dar até outubro. Até outubro. Nós estamos entrando em outubro. Não tem o edital, cara. Porque como é que funciona? O cara que vai participar da licitação, ele tem que saber o que ele está participando para ver se vale a pena. E como é que um construtor sabe se vale a pena? Pelos projetos.
complementares, executivos, não tem. Então eles têm que fazer os projetos, fazer o edital, lançar a licitação e construir até outubro. Até outubro. Essa é o jeito. A administração pública que eu não entendo, porque se fosse a administração privada que eu entendo, no dia seguinte nós iniciávamos a obra. Obrigado, professor. E aí alguém dirá assim, olha, não, mas é que nós não conseguimos sustentar, parará, tem que trocar o objeto, mas por que não fez? Gente, nós estamos falando de mais de 1 ano e meio. Então, a verdade é que há uma negligência na área da saúde. O hospital é um Frankenstein. Uma empresa tem pegou a torre do elevador, o outro está fazendo bloco cirúrgico, o outro não sei o que. Gente, quem começou o hospital foi o Roberto Lunelli, há 12 anos atrás. Então, não é às vezes, tem birra, é só falar mal. Mas, e isto é fundamental acontecer porque tudo muda. E nós já conversamos, inclusive, com o Calef, eu não sei nem, e aqui é uma dúvida mesmo, se é o poder público que tem que administrar aquilo lá quando finalizar. Não sei, mas tem que ter uma outra opção, tem que ter um outro hospital. Essencial. É verdade, fato. Muito bem, vamos para um outro tema muito importante, que é a agricultura. E eu quero falar de 2 coisas sobre agricultura e quero que vocês complementem. Primeiro, escoamento de produção, que a gente precisa ter um mínimo de pavimentação, de condições. Eu acho que isso impacta bastante na qualidade e na quantidade. E a questão das horas máquina, que é uma coisa que vocês também falam no plano de governo de vocês, que eu vou exemplificar, mas depois vocês vão falar melhor. Hoje ela é dividida de forma igual, para quem tem talão do agricultor. Mas nem todo mundo vive da agricultura. Então existe aí não sei como é dividido, como é que é fiscalizado, como é que é feito, porque a gente escuta agricultores que precisam muito, que o cobertor para eles é curto, e outros que tem sobrando. Eu não sei se existe depois um movimento interno para dividir isso, mas como é hoje e o que vocês propõem? Pascoaloto, eu vou deixar para ti responder, mas eu quero dizer uma coisa antes. Eu fui olhar o parque de máquinas da prefeitura, porque eu também trabalho com máquinas, na minha vida privada de hoje. Meu Deus, que bagunça, tá tudo atirado, tudo estragado, eles não têm um cuidado, amor com o negócio, e tem funcionário que diz, mas eu aviso, mas nem óleo não estão trocando, o que nós vamos receber? Que hora máquina nós vamos poder dar? Então agora eu deixo para ti a resposta, mas eu estou muito sentido que o patrimônio da prefeitura está jogado às traças. E não venha dizer que é diferente, porque qualquer um que passar lá na oficina ou em qualquer subprefeitura vai encontrar as máquinas tudo arrebentado. Vai ver a minha frota lá, se não se cuida dela como é patrimônio do empresário. Meu Deus, aqui é patrimônio público, eu teria que cuidar o dobro. Tá contigo a pelota. A primeira meta para a nossa agricultura é defender o agricultor. O agricultor precisa de segurança para a sua atividade. Ele não pode ser encarado como bandido, alguém tem que defendê-lo. Eu sei que é uma coisa um pouco até abstrata, defender como Rafael, mas tem que sair em defesa do agricultor, o que não foi feito. Do trabalho escravo. É um assunto também que a gente não abordou, mas é importante, Quem que saiu defendendo eles? Quem que saiu comprando? Todo mundo, eu não vou me complicar com promotoria federal, com o Ministério do Trabalho, e eles penando. Teve alguns agricultores que fizeram vídeos, inclusive. Como criminosos, Como criminosos. Esses dias saiu no Paço Municipal, lá no prédio da prefeitura, tinha um cidadão sem EPIs lá em cima. Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério do Trabalho lá? Lá pode, O agricultor, se deixar de dar o mínimo de condição ali pro seu funcionário, meu Deus do céu. Chegam, apreendem, chegam com sirene ligadas. Mesmo uma empresa privada, agora que qualquer acidente, qualquer coisa é um turbilhão de acusações, enfim. Exatamente. Então a primeira meta para o nosso agricultor é defendê-lo. E o que se espera de um prefeito, de um vereador, de um representante do povo? É se colocar sem medo de denúncia, sem medo de ter de alguém, não. Colocar e defender o agricultor. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão das horas máquinas. É regra, é lei, e todos que têm o talão deveriam ter o direito.
Mas daí vem os amigos do rei, né? Os famosos amigos do rei. Não vai ter puxa-saco. Não vai ter escorado. Nossa ideia, todos são iguais. Hoje, inclusive o prefeito, viu? O prefeito é um funcionário público. Eu também, eu sou igual a eles. Então, na empresa que eu trabalho lá, nós não temos divisa de cabo, sargento, tenente, capitão, general. Não, eles nos conhecem pelo exemplo. Na prefeitura, eu sou o número 1, eu sou o exemplo, e tu é o segundo, tá? De vez em quando vamos trocar de lugar para eu descansar um pouco. Muito Tu queria falar alguma coisa? Não, eu até... hoje é igual? A divisão ela é igual para quem tem talão? Ou existe uma divisão também, eu tenho mais terra? Como é que funciona isso hoje dentro da... não sei se tu tem essa informação. Eu não tenho, mas tá aqui o meu professor. Ele tem. O talão ele deveria ser igual e claro, o maior o número de terras, tu teria mais direito a horas máquinas. Isso é a lei hoje. Isso daí. Tá. Só que não é o que acontece, né? Assim como não é o que acontece em inúmeras situações. Ali, por exemplo, qual é o critério para asfaltar? E nós temos um monte de denúncias e falas, né? Qual é o critério para calçar uma rua ou asfaltar? É porque o meu parente mora lá? Pô, não passa uma empresa de agricultura familiar, não tem nada, não tem um destino turístico lá atrás. Por que asfalta essa rua? Só porque tem um sobrenome diferente do outro? Essa é a maior reclamação deles. Tu entendeu? E não é também só a questão da estrada, o escoamento da safra. Sim. É também a própria questão da luz trifásica, da água. Tem que aumentar poço, porque às vezes realmente não vai conseguir a Corsã chegar com tubulação lá. Os rios poluídos, aí tem uma série de coisas que o caminho acaba ajudando. Eu vou falar numa possibilidade que nós estamos estudando, tá? E ela serve inclusive para os prefeitos da vida inteira. Mas na logística, que é a minha especialidade, nós temos que analisar aquilo que é de bem comum, que pode ser feito por alguém e que não dê prejuízo para esse alguém, né? E o benefício se dá em toda a região. É a questão do calcário, pessoal. Calcário é necessário para a produção das melhores uvas e todos compram calcário. Só que se cada um comprar o calcário, o preço vai ser maior e a logística de distribuição horrível. Houve uma demanda de agricultores, o senhor pode subsidiar o transporte de calcário? Eu acho que nós temos que pensar diferente. Nós temos que pensar numa compra de grande quantidade, armazenar uma grande quantidade e nós levarmos o calcário cobrando um frete por quilômetro. Tá? Então, nós estamos estudando isso porque vai ser um diferencial muito forte para a produção do nosso agricultor. Muito bem. Uma boa proposta. Muito bom. Ainda falando de infraestrutura, né? Que na verdade é o que já estávamos abordando aqui. Então, um dos pontos é a padronização das calçadas e melhorias de vias urbanas e rurais, né? Então, como é que vocês pretendem garantir a execução eficiente dessas obras dentro do mandato? Vamos falar aqui do nosso centro, então, principalmente para começar o assunto, né? Quais são as melhorias hoje que poderia ser feita no nosso centro para desafogar um pouco também nosso... Olha, tá complicado aqui, né? Faz 12 anos que eu não vejo uma obra municipal aqui. Foi feito o viaduto lá no São João. Aquilo lá é federal, pessoal. Agora estão terminando a toque de caixa, porque foi promessa aí para alguém, mas aqui um trevozinho aí na frente da Isabela. Não teve investimento em infraestrutura. Por quê? Porque também eles não tinham dinheiro. Mas não tem capacidade de fazer um projeto, de pensar e fazer. Olha... Foi financiamento ali. Então, no centro da cidade, tá? Nós pretendemos fazer com que primeiro os ônibus tenham um lugar para estacionar. Atrás da prefeitura é esse lugar, que tem banheiros para os turistas. Vão pagar por isso? Sim, mas vão fazer até questão. O centro, para fazer um desenvolvimento turístico, para levar para lá o pessoal, tem que ter 3 coisas: um comércio atrativo, ponto turístico, que é a igreja, que vai ser a prefeitura e que vai ser o vinho encanado. Nós vamos voltar com o vinho encanado e logo também, tá? E tem outras coisas que eu vou criar alguns inimigos, mas eu prefiro deixar para mais adiante. Agora, a infraestrutura de trânsito, pessoal, tá? Ela está muito complicada. Nós pretendemos tornar mais algumas ruas com mão única, estudar a questão do estacionamento
na hora do pique, cara, pode estacionar? Pode, mas na hora do pique, tira o seu carro daí, tá? Especialmente porque os ônibus que hoje atendem a nossa cidade, tá? Eles sofrem muito com a questão do tempo para chegar no lugar. Tu tem certeza que tu pega o ônibus no horário? Não, não tem. Não é por negligência das empresas, é porque o ônibus está preso no trânsito. Isso está se agravando. Então, um estudo viário de Bento Gonçalves que eu fiz lá atrás, há coisa de 20 anos atrás, eu fui buscar no arquivo, tá? E eu vi que pode ser implementado em Bento Gonçalves ainda hoje, mas eu preferia não abrir tudo, porque quando eu lecionei Economia Regional e Urbana na faculdade, eu cantei as pedras, vai ficar rico quem investir lá, porque lá vai acontecer isso aí, e eu acho que esse privilégio não é mais de o privilégio é do cidadão. Então nós vamos colocar muita coisa diferente, copiando inclusive o que existe no mundo, né, para tornar Bento melhor. Só que se engana essas pessoas que tentam achar defeito nas minhas colocações, se engana quem pensa, vai pedagiar a entrada de Bento, o centro de Bento. Pedagiar o centro de Bento? Existe um projeto desses lá em Londres, tá, que eles fizeram lá. Mas aqui o maior pedágio é o estacionamento. Tu tá estacionando, tu tá pagando. Isso é pedágio. Já se paga. Já se paga. Né? Eles acusam que ele vai colocar pedágio. Não, quem coloca é eles. Já tá aí. Então, pessoal, vamos mudar. Tá? Nós precisamos tornar com que o nosso tráfego seja mais ágil. Aqui entra em questão o estudo dos quebra-mola, tá? Entra em questão uma velocidade para toda a cidade de trânsito, entra em questão mais câmaras de observação, faixas de segurança pintadas e não traçadas aleatoriamente. Aí tem faixa de segurança amarela, tem faixa de segurança em cima de quebra-mola, tem faixa de segurança branca, tem faixa de segurança apagada. Pessoal, vamos administrar essa cidade um pouco melhor. Vai melhorar o sistema viário? Vai. Investimento em infraestrutura também precisa, tá? Existe um estudo de nós termos uma rotatória em Bento para evitar que os caminhões, por exemplo, daquele conglomerado de indústrias que existe lá no Salgado, para aquele lado, tenha que cruzar o centro da cidade para ir para o outro lado. Mas isso é coisa que nós vamos deixar para depois que os estudos se tornem viáveis. Vocês têm 4 anos para nos perguntar. Só que não serão obras dos últimos 3 meses do nosso mandato. E falando ainda em transporte, não tem como tu falar em melhoria sem um fomento, uma melhoria do transporte público. O transporte público, transporte de aplicativo. Né? Tu pegar, por exemplo, hoje um motorista de aplicativo, ele não tem onde deixar, onde pegar o seu passageiro e onde largar ele. Para todo o trânsito. Não, e aí eles recebem multa, né? Uhum. Eles recebem multa se tem ali o fiscal do trânsito, ele vai multar, mas eles não têm onde deixar. Não podem deixar no ponto de táxi, que ali é o local do taxista. Isso daí é concessão. Tá, mas daí ele deixa onde? Nós não temos placa para embarque e desembarque de passageiros em frente ao Shopping Bento. Nós temos ouvido, o Calef e eu, gente, ninguém quer um túnel embaixo d'água daqui até a praia. Os caras estão pedindo para nós, o Paulo está acompanhando, uma parada de ônibus melhor. Uma placa para transporte, embarque e desembarque de passageiros, cara. Sincronização de sinaleiras. Nós não temos sincronização. Os caras querem falar em cidade inteligente. Smart Cities. Cara, nós não conseguimos sincronizar a sinaleira, prefeito. Me desculpem, eu vou falar uma crítica bem forte aqui. Não dá para entregar uma cidade tão progressista como é Bento Gonçalves para um administrador de Santa Teresa. Lá é outro mundo, pessoal. Agora, a culpa é nossa. Nós é que somos culpados, porque nos governa quem a gente permite. Mas tem que ter pessoas mais preparadas para administrar o negócio. Ou você vai colocar na empresa de você alguém que chegou lá porque é amigo para administrar. Não, tu vai selecionar, tu vai ver a capacidade que tem, se o cara está preparado. Não, nós aqui em Bento erramos. Nós entregamos a cidade para quem pouco conhece de administração pública. Pode entender de política. Eu fiz o curso de política, mas não é isso que Bento Gonçalves precisa.
Bento Gonçalves precisa de uma aliança entre quem conhece o privado e quem conhece o público, como nós fizemos. Mas só quem conhece de política olha para o seu umbigo e trata mais da reeleição do que do resto. Desculpa essa crítica muito contundente, mas eu sou cidadão, eu ouço o que acontece na rua e como cidadão eu falo, erramos, vamos corrigir. Não, e são questões pontuais, tu pegar, por exemplo, assim, a própria parada, muita gente, claro, nós temos em Bento, às vezes, aquela coisa do status, eu tenho carro e não vou abandonar o carro, né? Mas muita gente deixa de pegar o transporte, o ônibus, né? Porque, em primeiro lugar, não tem parada. Em segundo lugar, não chega no horário. Por que não chega no horário? Por causa do congestionamento. Terceiro lugar, nós não, sabe, mas nós não temos passagem única, umas coisas que eu até evito falar agora, mas é que são coisas básicas. Nós estivemos visitando a IPTC de Porto Alegre. Cara, eles têm lá um aplicativo. Aplicativo hoje não é uma coisa do outro mundo. Ele sabe a hora, se o ônibus já passou, se não passou. Sabe, são questões... Tu vê que nós não estamos propondo um mundo, assim, uma coisa que não consegue realizar. É um aplicativo que tu consegue saber se o ônibus está chegando em 10 minutos, em 15 minutos ou não. É realmente tu encarar. Ah, mas não consegue chegar o ônibus lá no bairro que foi criado. Faz o quilômetro rodado. As empresas eu tenho certeza que aceitariam. O quilômetro rodado, o que é? Tu tem 1.000 passageiros que te deu X de renda. Tá, mas daí tu tem que pegar uma pessoa que está lá no final do bairro. Beleza, aquele custo tu pode subsidiar. Uhum. Não tem problema de subsidiar. Agora, o que não pode acontecer é isso. Essas paradas que tem aí, tu sabe que é uma lei colocar essas paradas aí. Isso daí é uma lei que existe, essa parada mais... Cara, mas não serve para a região de Bento. Aqui nós temos chuva, vento forte. Sim, frio metade do ano. Os caras têm que sentar num cano. Não, tu vai ter que fechar a parada. Nós estamos na Serra Gaúcha. Muito bem, muito bom. Terminaram as perguntas? Que maravilha! Nem começou. Nós temos... Estamos andando. O nosso pessoal que nós estamos atrasados. Vocês têm compromissos, né? Mas a gente vamos correr com as perguntas. Tá. A gente tem algumas perguntas importantes, né? Que são... Eu acho que essa é uma muito importante, é sobre segurança pública, que Bento está crescendo. E eu acho que nunca antes a gente teve uma onda. Tivemos alguns anos atrás, mas isso vem numa crescente e a gente percebe que cada vez está mais próximo a gente. E isso acaba causando medo, né, nas pessoas. E tivemos aí semana passada, né, uma série de assassinatos aí que aconteceram na cidade. Qual que é a proposta e a posição de vocês perante a isso e de que forma a gente consegue conter e dar mais segurança para as pessoas? Jason, tu falou tudo. Tu falou a pergunta e falou a resposta. Eu também tenho medo. Tem que resolver isso. Pode passar para a próxima pergunta. Vamos lá. Toca palmas. Então, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, né? Vocês falam muito de desburocratização para abertura de empresas. Isso é de extrema importância. Eu recentemente vivi uma situação e realmente eu me deparei com uma burocratização bastante grande. Quais barreiras burocráticas especificamente vocês pensam em remover e como que isso impactará na economia local? Só vamos dividir uma questão econômica. Então, como professor de economia, me perdoe, Lúcia, mas é distinto na economia o desenvolvimento econômico e o crescimento econômico. Por exemplo, quanto ao crescimento econômico, nós perdemos, 32 indústrias já para Garibaldi, né? Foi mais de 30. Mais de 30, não vamos ser específicos, né? Porque Bento não oferece condições. Mas nós vemos muitos terrenos aí, baldios, até em distrito industrial, que não foram aproveitados. Então, o crescimento econômico tem uma visão. Agora, o desenvolvimento... Eu estou até admirado com o Bento Gonçalves, que eu descobri indústrias aqui super desenvolvidas, onde eles conseguem até treinar a sua própria mão de obra, mas nós temos que pensar que para cá vem muita gente de fora, porque nós somos carentes, né? Muito. Mas para desenvolver a indústria, nós temos que ter aqui o ensino da mão de obra elementar. Nós vamos contar com o Sistema S, nós vamos contar com o SIC, mas essa é uma parte muito importante do desenvolvimento das nossas indústrias. É como, por exemplo, a nossa indústria de vinho se tornou mundial quando nós tivemos escola de enólogos, né? Então se prepararam os trabalhadores, tá? E aí as indústrias tiveram o crescimento econômico, tá? Alguma coisa para acrescentar? Não, um dos fatores
né, fundamentais. Hoje, qualquer governo, ele não consegue governar sozinho, né? Porque tem uma série de atores nessa mesa que uns querem, às vezes, e outros não querem, né? E aqui eu poderia falar, por exemplo, o prefeito às vezes tem uma vontade, o secretário tem outra, né? O conselho tem outra, o Ministério Público tem outra, né? O grande maestro de tudo isso tem que ser o prefeito, falando na questão municipal. Tem situações hoje no município que todo mundo pode querer. Se um conselheiro de um determinado conselho não quiser, trava. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que nós vamos extinguir com conselhos, que vamos tirar o papel deliberativo também dos conselhos, não é isso. Mas não pode, por exemplo, um conselho municipal travar um desenvolvimento. Uma indústria que venha de fora, um grande empreendimento que vai ter lá, né, X empregos, vai dar tanto de renda. Hoje eu estava falando com um cidadão ali, ele tem a ideia de vir com um empreendimento que geraria de IPTU, ano para Bento Gonçalves, 12 milhões. 12 milhões. Não pode, quando nós estamos analisando esse empreendimento, uma pessoa conseguir travar um município. Pensa o número de empregos, né? Numa empresa dessas. Tu entendeu? Não pode ser assim. E a burocratização seria um desses fatores que acabam impedindo. Exatamente. Não pode, olha só. Tem 7 anos que não é concedido o alvará para uma empresa de vinho que foi adquirida aí no Vale dos Vinhedos por um senhor de Montebello. E agora ele tem que ampliar a obra. Ele disse, eu vou ter que começar a ampliar no peito porque eu não tenho conseguido licença. O que é isso, pessoal? Vamos olhar. Não é a questão de ter pena, de ser negligente, de burlar a lei. Mas a burocracia não pode fazer com que o cidadão sofra. Muito bem. Tendo em vista o nosso tempo, a gente tem mais 2 perguntas que eu acho que são bem importantes. Tá? Uma que tem a ver com esporte e lazer e a outra sobre defesa civil, com base em tudo que a gente teve agora nos últimos meses. Quanto a esporte e lazer, eu quero falar um pouco até pessoal. Tá? Eu cresci na década de 90 aí na escola, no ensino médio, fundamental e médio, e eu percebo que nós tínhamos muito mais coisas voltadas ao esporte e lazer do que nós temos hoje. Eu tenho filhas hoje pequenas, adolescentes, uma pequena e uma adolescente, e às vezes eles não têm a mesma dinâmica que a gente tinha. Né? E além disso, nós tínhamos um esportivo mais forte, que é um clube profissional, nós tínhamos um Bento Vôlei, que era um clube profissional de ponta, né? Nós tínhamos um futsal, que era de ponta, né? com a ajuda da prefeitura, enfim, com subsídios, né, públicos também. Mas o que vocês propõem também dentro disso do esporte e lazer, porque a gente percebeu que também não é nos últimos 4 anos, nem 8 anos, o Bento veio perdendo isso, né? A questão das Olimpíadas, escolares, a gente não teve mais isso. Acho que, Rafael, tu viveu a mesma época que eu, Eu né? gosto de ti, Jason, porque tu faz a pergunta e tu dá a resposta. É que são coisas que me doem, sabe? Mas dói mesmo. Olha, se nós não fizer isso, é elementar. Eu não gosto de ver meus netinhos mexendo no telefone celular, na frente de uma televisão. Eu gosto de ver os calos que eles têm na mão para poder abrir trilha no meio dos matos ao redor de onde eu moro. Isso é maravilhoso. Eles estão tendo essa oportunidade. Porém, não é para todos. Quem mora num apartamento, às vezes não tem nem onde deixar uma bicicleta. Piora, tá cada vez pior, né? Cada vez pior. O que nós temos que fazer, pessoal? Se dá para oferecer toda a gama de esportes com a estrutura que Bento tem. Quando eu era criança, só tinha um ginásio de esportes, que era o Silo do Dalmolin. E nós tínhamos os Jogos da Primavera. Eita, era a Aparecida contra a Medianeira, Isso. contra a Enologia, contra o Sagrado, todos vibravam. Hoje não tem mais a vibração do estudante nem para cantar o hino nacional ou o hino do Rio Grande. Acho que o nosso ginásio ali tá bem É que assim, né? uma coisa que o Calé Não falou arruma o verdade. teto há quantos anos? Acho que é 5 que tá chovendo dentro. Não consegue trocar o telhado do ginásio municipal. Meu Deus. Assim, a gente, é uma coisa que você falou aí, lotava o ginásio, tinham competições escolares, enfim, tinha um engajamento muito maior, né? Nós tivemos uma... Campeonato distrital de futebol. E a competição era mais aflorada, né, nos adolescentes, até que a incumbência da prefeitura, né, no ensino fundamental, né? Vai voltar aquela época. Não se gasta dinheiro nenhum
E vai voltar àquela época. Por isso que eu digo, eu não vou administrar uma prefeitura, eu vou ser funcionário público. Me ajudem a administrar, sabe por quê? Porque se vocês vão me ajudar, nós vamos colocar tudo isso e é custo mínimo. Nós temos ouvido, de sobra do orçamento. Nós temos ouvido já isso muito pedido, nós temos andado muito, né? A questão da volta do citadino. Poxa. Cara, o que as pessoas gostavam de ir jogar lá no interior e pá, e é que é impressionante como as pessoas gostam do futebol amador, do vôlei amador, sabe? E é dali que vem, é nessa categoria de base, bem amadora, que vem que surge os verdadeiros atletas, Sim. né? E as empresas privadas, elas hoje investem bastante nesse tipo de... Tem leis, né, exato. de imposto, enfim. Mas perfeito. Vamos para a última pergunta, que é muito importante, que é sobre defesa civil. Né? Então, muito se falou de falhas na prevenção de riscos, né? Em todo o estado, né? Depois do que aconteceu. E, por óbvio, era algo que a gente também, ninguém esperava nessa proporção, né? Foi algo fatídico. O que vocês pretendem fazer para que a gente possa ter uma prevenção maior de riscos, talvez uma defesa civil mais efetiva? Bom, qual que é a Bento ideia? teve o alerta. Nós tivemos em setembro um alerta de que seria possível um acidente mais grave proporcionado pela natureza. Como eu trabalho muito lá na Amazônia, esse ano a seca do Amazonas está sendo muito pior do que já foi. O que acontece com isso? Muita evaporação d'água. Tá? Essa evaporação vai até os Andes e ela desce e ela joga ou na zona de Buenos Aires, ou aqui na zona da Serra, ou ali em Santa Catarina. Paraná e São Paulo já nem chega. É um rio aéreo que veio. Não pense que foi a última. O que acontece, pessoal, que tem a defesa civil, tá? Ela tem que ser organizada, treinada, ela tem que estar pronta até para a eventualidade que não virá, tá? Mas ela tem que estar sempre pronta. Não foi a prefeitura que agiu aqui em Bento Gonçalves. Quem agiu aqui em Bento Gonçalves foram os voluntários. Quem arrumou dinheiro para pagar o que precisava foram o Centro de Indústria e Comércio, através das suas indústrias, e para cada real vinha outro de uma cooperativa de crédito. Esse dinheiro, pessoal, não é público, ele é privado. Essa assistência que foi dada é privada. Então não adianta pegar um microfone lá, se molhar o cabelo e dizer, olha, vamos fazer do nosso jeito. Fazer do nosso jeito é ter a defesa civil pronta, tem que ter a Cruz Vermelha, tem que ter uma integração com os hospitais, tem que ensinar o morador a escapar do risco. Tá? Então, pessoal, isso é zero. Era feito por meio homem só. Tinha um secretário que tinha incumbência É importante fazer esta pergunta ao candidato Diogo. Qual era o tamanho da defesa civil em Bento? Uma pessoa. E metade do seu tempo ainda. Isso daí, porque ele era interino, né? Ele era o secretário de segurança que estava interinamente na defesa civil. O total da defesa civil em Bento era uma pessoa. E pergunta e pega o plano de governo em 2020. O plano de governo, se ele fosse eleito, foi o Ctrl+C e agora é o mesmo, Ctrl+V. Qual é que é estruturar a defesa civil? Gente, mas nós não tínhamos botes. Nós não tínhamos aquela cama lá de emergência. Maca de resgate. Quem fez tudo foi voluntários, PRF, bombeiros, DMT, Guarda Civil, pessoal os jipeiros, pessoal do quadriciclo, que depois tiveram dificuldade, quiseram, assim, consertar alguma coisinha de algum estrago que foi feito, não tiveram ressarcimento, ou seja, foi tudo isso. Foi o voluntário que fez isso. Muito bom. E nós queremos, só para finalizar, a nossa ideia não é somente estruturar com maquinário, né? Tu tem que ter um mínimo de estrutura, né? Mas é organizar o voluntariado. Gente, aconteceu porque eu estava em Faria Lemos. Tinha um grupo aqui de jipeiros, eles ouviam a voz de um líder ali e saíam. Não tinha comando do poder público. Não teve comando do poder público. Bem organizados, né? Bem organizados. Sim, foi a turma que já fazia trilha no local, que tinha uma noção ali da região, sim, que pegou e que foi atrás.
Porque a prefeitura não colocou nenhum recurso. Pois é. Vamos abrir um espacinho, assim, para uma última palavra? Eu acho que sim, as considerações finais, né, pessoal, se quiserem, acho que 1 minutinho só para nós finalizarmos, aí fica a critério de vocês, quem quiser falar. Ele fala antes, gente finalizar, eu falo diferente. Gente, dia 6 de outubro, você tem uma importante missão, uma importante decisão em suas mãos. São 2 votos. A população vai sair 92 mil pessoas em Bento, estão aptas a votar e tem que definir o futuro dos próximos 4 anos em Bento Gonçalves. O primeiro voto é o voto do vereador e depois é do candidato a prefeito. Calef e eu nos colocamos à disposição da nossa comunidade. Não existe perfeição. Isso sim é mentira. Não existe perfeição em casa, no trabalho, na igreja. Mas nós temos uma proposta diferente para esse município, né, Calef? Boa noite. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela presença, pelo tempo. Nós vamos receber no dia 23 também o candidato Diogo e o vice Amarildo, né? Também vão ter o espaço a pergunta. Estarei assistindo. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vocês também. Boa noite, pessoal. Nós que agradecemos.